Boa tarde, segunda série. Vamos a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o binômio de Newton e triângulo de Pascal. Bem, denomina-se binômio de Newton a todo binômio da forma A mais B elevado a N, sendo N um número natural que é chamado de ordem do binômio. Então, esse Nzinho aqui é que vai determinar a ordem do binômio. Quanto maior esse valor aqui, mais complicadinho fica a situação da gente resolver. Então, por isso foi criado o binômio de Newton. Então, A mais B elevado a zero. Nesse caso aqui, eu vou ter o resultado igual a 1. A mais B elevado a 1. Destrinchando aqui, eu vou ter 1 vezes A mais 1 vezes B. A mais B elevado ao quadrado. Então, eu vou ter... Aqui eu tenho um quadrado perfeito. Então, eu vou ter 1A ao quadrado, que a gente sabe que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Sabendo que quando a gente identifica o quadrado do primeiro, então a gente sabe que todo número que não acompanha uma constante, ele é multiplicado por 1. Então, por isso aqui ele é multiplicado por 1 e aqui também multiplicado por 1, tá? Então, lembrando de fatoração, quando vocês estudaram fatoração, né? Então, a gente tem aí o trinômio quadrado perfeito. Então, a gente vai ter aqui, ó, o primeiro elevado ao cubo mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, as regrinhas são as mesmas que vocês estudaram em polinômios, tá? Então, eu tenho aí A mais B elevado à quarta, então a mesma coisa. O primeiro termo elevado à quarta potência, mais 4 vezes o cubo do primeiro vezes o segundo, mais 6 vezes o quadrado do primeiro vezes o quadrado do segundo, mais 4 vezes o primeiro vezes o cubo do segundo, mais o segundo elevado à quarta potência. E assim sucessivamente vai destrinchando. Então, nós temos aí a quinta potência, a sexta potência, certo? De modo análogo, podemos calcular as quintas e sextas potências e, de modo geral, obter o desenvolvimento da potência A mais B elevado a N a partir da anterior, ou seja, de A mais B, né, elevado a N vezes 1. Porém, quando o valor de N é grande, este processo gradativo de cálculo ele é muito trabalhoso, foi o que eu falei anteriormente. Existe um método para desenvolver a enésima potência de um binômio, que é conhecido como binômio de Newton, que foi inventado por quem? Por Isaac Newton, que foi um matemático e físico inglês, que viveu no período de 1642 a 1727. Para esse método é necessário saber o que são coeficientes binomiais, algumas de suas propriedades e o triângulo de Pascal. Números binomiais. Um número binomial é aquele produzido por dois elementos ligados por um sinal de adição ou subtração. Lembre-se que eu tinha lá A mais B elevado a N, certo? Então, eu posso ter A menos B elevado a N também. Sempre que encontrar uma expressão numérica deste formato, pode saber que trata-se de um número ou uma expressão binomial. Sejam N e P dois números naturais, com o valor de N maior ou igual a P, define-se então o número binomial de classe K da seguinte forma. Então, eu tenho binomial de N sobre K vai ser igual a quem? N fatorial sobre K fatorial, que multiplica N menos K fatorial, tá? Então, só para a gente repetir aqui, ó. Binomial
de N sobre K. Então, a gente considera essa parte superior aqui como numerador e essa parte inferior como denominador. Nesse caso aqui foi passado um traço de fração, mas a gente não utiliza esse traço de fração, aqui é só para demonstrar que eu tenho um numerador e tenho um denominador, certo? Então, eu tenho aqui, ó, binomial de 5 sobre 3. Então, eu vou ter o quê? 5 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 5 menos 3 fatorial. Isso aqui lembra a fórmula de quê? De combinação, tá? Então, a mesma fórmula de combinação. Igual a 5 fatorial sobre 3 fatorial. 5 menos 3, eu vou ter quanto? 2 fatorial. Resolvendo os fatoriais aqui, eu vou ter o valor de 10. Algumas consequências. Observe que binomial de N sobre 0. Observe que quando eu tenho 0 no denominador, o binomial vai ser igual a 1. Então, eu vou ter o quê? N fatorial sobre 0 fatorial, N menos 0 fatorial. Resolvendo isso aqui, eu vou ter o quê? N fatorial sobre 1 vezes N fatorial, eu corto aqui, vai ficar 1 dividido por 1, que vai ser igual a 1, certo? Mas por regrinha, todas as vezes que a gente observar que no denominador eu tenho 0, então a gente já sabe que o binomial vai ser igual a 1. Assim como todas as vezes que no denominador eu tiver 1, o binomial vai ser igual ao numerador. Então, eu tenho o binomial de N sobre 1. Então, eu vou ter N fatorial sobre 1 fatorial, N menos 1 fatorial vai ser igual a quem? Quem é N fatorial? Não é N que multiplica N menos 2, N menos 1 até chegar no 1? Então, observe, se eu tenho aqui embaixo N menos 1, então eu já vou multiplicar aqui N que multiplica N menos 1 fatorial, porque eu vou eliminar esse valor aqui, ó. Certo? 1 fatorial vai ser igual a 1, então não precisa colocar aqui. Então, cortando aqui, sobra quem? N. Então, toda vez que o denominador for igual a 1, o fatorial é igual ao numerador. Toda vez que eu tiver um binomial onde o numerador for igual ao denominador, esse binomial vai ser igual a 1. Então, binomial de N sobre N vai ser igual a quem? N fatorial sobre N fatorial, que multiplica N menos N fatorial. N menos N fatorial vai ser quem? 0 fatorial. Quem é 0 fatorial? É 1. Então, eu vou ter aqui, ó, N fatorial sobre N fatorial, repetindo aqui, corta aqui. Então, eu vou ter 1 dividido por 1. Por quê? Porque 1 fatorial vai ser sempre igual a 1. Então, essa resposta vai ser igual a 1. Então, todas as vezes que o numerador for igual ao denominador, eu não preciso nem fazer cálculo, já posso responder que é igual a 1. Propriedades dos números binomiais. Se N, P, K pertence ao conjunto dos números naturais e P mais K é igual ao valor de N, então eu vou ter o seguinte, repare só. Observe que os numeradores aqui, eles são iguais. O que vai acontecer? Significa dizer, quando eu somar o valor dos denominadores, eu vou ter o valor igual ao numerador. Então, significa dizer que P e K, eles são chamados de complementares, tá certo? Então, ó, coeficientes binomiais como esses têm o mesmo numerador e a soma dos denominadores é igual ao numerador. Então, são chamados complementares. Exemplos. Eu tenho aqui binomial de 5 sobre 3 igual ao binomial de 5 sobre 2. Observe, os numeradores aqui, eles são iguais. Observe que se eu somar os denominadores, eu vou ter um valor exatamente igual a dos numeradores. Então, ó,
3 mais 2 igual a 5. Então, eles são chamados de complementares. Observe aqui, ó, binomial de 6 sobre... binomial de 10 sobre 6 igual a binomial de 10 sobre 4. Então, observe que os numeradores, eles são iguais. O que acontece com os denominadores? Então, 6 mais 4 igual a 10. Então, significa dizer que eles são complementares. Observe aqui no exemplo 3, eu tenho o binomial de 8 sobre 1 igual ao binomial de 8 sobre 7. Então, os numeradores, mais uma vez, são iguais. Observe o comportamento dos denominadores. Então, se eu somar 1 mais 7, vai ser exatamente igual ao numerador, que é igual a 8. Então, nesse caso, eles são ditos complementares. Podemos afirmar ainda que todos os coeficientes binomiais complementares, eles são iguais. Então, bora ver aqui. Repare, se eu tenho n, binomial de n sobre p é igual a binomial de n sobre q. Destrinchando aqui, eu vou ter o seguinte, ó. N fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Aqui eu vou ter n fatorial sobre q fatorial. Observe que no primeiro eu tenho p, no segundo eu tenho q aqui. N menos q fatorial. Antes eu tinha n menos p fatorial. Resolvendo ambos, eu vou ter n fatorial sobre p fatorial que multiplica q fatorial. Certo? Que multiplica q fatorial, que é igual a n fatorial sobre q que multiplica p fatorial. Observe que eles são exatamente iguais. O que foi que modificou a ordem? Aqui eu tinha p fatorial e depois q fatorial. Quando eu resolvi esse segundo, eu fiquei com q fatorial que multiplica p fatorial. Observe que a ordem da multiplicação não altera em nada, tá? Então, eu tenho p fatorial vezes q fatorial e aqui eu vou ter q fatorial vezes p fatorial, tá? Então, eles são exatamente iguais. Exemplo, eu tenho binomial de 10 sobre 7 igual a binomial de 10 sobre 3. Então, quando eu somo aqui, ó, 7 mais 3, eu vou ter 10. Binomial de 6 sobre 2 igual a binomial de 6 sobre 4. Então, somando 2 mais 4, eu vou ter 6. Binomial de 15 sobre 8 igual a binomial de 15 sobre 7. Somando, eu vou ter 8 mais 7 igual a 15. Binomial de 9 sobre 5 igual a binomial de 9 sobre 4. Então, 5 mais 4 vai ser exatamente igual a 9. Triângulo de Pascal. Os números binomiais, eles podem ser organizados em uma tabela, de modo que o número binomial n, binomial de n sobre p, ocupe a linha n e a coluna P, formando assim um triângulo. Observe que eu tenho aqui, ó, binomial de 0 sobre 0, que essa aqui é a linha 0. Aqui eu tenho a linha 1, a linha 2, a linha 3 e assim sucessivamente, certo? Então, observe que ao colocarmos os valores, a gente vai obter o formato de um triângulo. Cada um dos elementos da coluna 0 é da forma binomial de n sobre 0, ou seja, é igual a 1. Então, o primeiro elemento do triângulo vai ser sempre igual a 1. O último elemento da última linha é da forma binomial de n sobre n, ou seja, também vai ser igual a 1. Ao somarmos dois binomiais consecutivos,
de uma determinada linha usando a relação de Stiefel, obtemos o binomial localizado imediatamente abaixo do segundo binomial, tá? Por exemplo, binomial de 3 sobre 2 mais binomial de 3 sobre 3 vai ser igual a binomial de 4 sobre 3. Isso aqui a gente vai estudar um pouquinho lá na frente. Então, não esquenta a cabeça agora não, para não confundir. Desse modo, podemos montar um triângulo de Pascal utilizando essas regras com o valor de cada binômio já calculado. Assim teremos. Observe que ao calcularmos cada binomial, a gente vai obter valores. Então, no primeiro que eu tinha lá, aqui ó, 0 e 0, binomial de 0 sobre 0, observe que ao calcularmos, ao jogarmos na fórmula de combinação, a gente vai obter o valor exatamente igual a 1, tá? Então, a gente calcula cada binomial e a gente vai obter os determinados valores. Propriedades do triângulo de Pascal. Em qualquer linha, dois números binomiais equidistantes dos extremos são iguais. Olha para cá, o que ele está dizendo? Ó? Em qualquer linha, dois números binomiais equidistantes dos extremos, eles são iguais. Então, observe aqui, ó. 1 e 1 aqui vai ser igual. 1 e 1 vai ser igual. 3 e 3 vai ser igual. 1 e 1 de novo, 4 e 4. Aqui eu vou ter 1 e 1, 5 e 5, 10 e 10. 1 e 1 novamente, 15 e 15. Então, esses são números considerados números equidistantes. São números que mantêm a mesma distância entre si aí. Aí eu tenho binomial de 3 sobre 1 igual a binomial de 3 sobre 2. Né? Então, lembrando sempre aquela regrinha, todas as vezes que os numeradores forem iguais, a soma dos denominadores vai ser igual ao numerador. Então, eu tenho aqui, ó, binomial de 5 sobre 1 é igual ao binomial de 5 sobre 4, que é exatamente igual ao binomial de 5 sobre 2 igual ao binomial de 5 sobre 3, que é aqui, ó. 1 mais 4 vai ser igual a 5, 2 mais 3 também vai ser igual a 5, né? Então, são valores que a gente encontra no extremo, certo? Então, aqui, ó, o binomial de 4 sobre 1 vai ser igual ao binomial de 4 sobre 3, que são esses aqui, ó. Certo? Então, quando eu somo aqui 1 mais 3, eu vou ter o valor exatamente igual a 4. De fato, esses binomiais, eles são complementares. A gente já falou sobre isso. Teorema das linhas. A soma dos elementos de cada linha de ordem n é igual a 2 elevado a n. Então, para a gente encontrar os valores aqui de cada linha, eu vou obter o quê? Essa fórmulazinha aqui, ó, 2 elevado a n. Então, vamos lá. Na linha 0, eu vou ter 2 elevado a n. Quem é n? É o valor da linha 0 aqui. Então, eu vou ter 2 elevado a 0. Então, 2 elevado a 0 é exatamente igual a quanto? A 1. Então, na primeira linha, o único elemento que eu tenho lá vai ser 1. Na linha 1, eu vou ter o quê? 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 vai ser exatamente igual a quanto? Igual a 2. O que eu vou observar? Os valores que eu tenho na linha 1, quando eu somar, vai ser igual a 2. Então, ó, 1 mais 1 igual a 2. Linha 2, então eu vou ter o quê? 2 elevado ao quadrado, não é 2 elevado a n, então eu vou ter 2 elevado ao quadrado, porque esse 2 aqui equivale à linha. 2 elevado ao quadrado, 4. Significa dizer que os elementos da linha, ao somarmos, tem que dar igual a 4. Então, eu vou ter 1 mais 2, 3 e 1,
4, certo? Então, linha 3, eu vou ter 2 elevado ao cubo. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, eu vou ter a soma dos elementos aqui, ó. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. Então, são todos os elementos da linha 3, a soma é igual a 8. Linha 4, vamos lá. 2 elevado à quarta potência, porque equivale à linha 4, vai ser igual a quanto? A 16. Significa dizer que a soma dos elementos da linha 4 tem que ser igual a 16. Então, bora lá. 1 mais 4, 5. 5 mais 6, 11. 11 mais 4, 15, mais 1, 16, tá? Então, esse é o teorema das linhas, né? Então, cada potência vai ser equivalente aos valores que somarmos das linhas. Teorema das colunas. A soma dos números binomiais de determinada coluna, desde o primeiro elemento binomial de n sobre n, até o elemento qualquer, que é n mais p, binomial de n mais p sobre n, é igual ao número binomial imediatamente abaixo e à direita deste último, ou seja, o número binomial vai ser n mais p mais 1 sobre n mais 1. Traduzindo o teorema das colunas, eu vou ter o seguinte, repare só. Pegando o primeiro elemento da coluna, certo? Então, eu vou somar aqui, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Então, o resultado vai ser o próximo número aqui, ó, da próxima coluna. Então, eu vou ter, ó, 1 mais 2, que é igual a 3, 3 mais 3 igual a 6, 6 mais 4 igual a 10, 10 mais 5 é exatamente igual a 15. Então, a gente colocou aqui embaixo para poder observar, ó. 1 mais 3, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15. Então, esse é o teorema da coluna. Vamos ver outro valor aqui. Pegando essa outra coluna aqui, ó, começando do primeiro valor. 1 mais 4, 5, 5 mais 10, 15. 15 mais 20 vai ser igual a quanto? 35. É esse 35 daqui do ladinho, não é o que tá embaixo não, tá? É esse aqui do ladinho. Vamos ver outro exemplo aqui. Aqui tá mais arrumadinho, ó, observe. Pegando a coluna aqui, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6 vai ser igual a quanto? A 21. Então, o teorema da coluna, ele diz o seguinte, eu vou somar todos os elementos da coluna e o resultado vai ser o primeiro valor que está aqui, ó, logo abaixo, à direita da coluna, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 1 mais 4, 5. 5 mais 10, 15. 15 mais 20 vai ser igual a quanto? A 35, que é esse valor que está aqui do ladinho logo abaixo. Teorema das transversais. A soma dos números binomiais de determinada transversal, desde o elemento binomial de n sobre 0 até um elemento qualquer, n mais p, binomial de n mais p sobre p, obtemos o valor binomial imediatamente abaixo deste último, ou seja, o número binomial n mais p mais 1. Traduzindo isso aí de uma maneira mais clara, observe o seguinte. Nesse caso aqui já vai ser diferente, ó. Repare só, eu tenho uma transversal aqui, ó. Então, eu vou somar 1 mais 4, 5. 5 mais 10, 15. 15 mais 20, 35. Então, o resultado desse, ele tá logo abaixo aqui, ó, do último valor somado, tá? Que o outro era diferente. Então, observem aí, voltem depois do vídeo, dêem uma olhadinha, porque são situações diferentes.
Olha aqui agora, outra transversal, ó. 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 15, logo abaixo do 15, diretamente abaixo do 15, eu tenho 35. Então, esse é o teorema transversal. Relação de Stiefel, foi o que a gente falou anteriormente, que eu disse, não esquente a cabeça que daqui a pouco a gente vai observar. Vocês lembram disso? Então, bora lá. A relação de Stiefel diz que a soma de dois números binomiais com o mesmo numerador e denominadores consecutivos é igual ao número binomial com uma unidade a mais no numerador e com um denominador igual ao maior dos denominadores daqueles binomiais. Vamos ver aqui. A fórmula é a seguinte: eu tenho binomial de n mais p mais binomial de n p mais 1, quer dizer, esse valor desse p acrescido de 1 vai ser igual a quem? Vai ser igual ao valor de n acrescido de 1 e vou repetir esse valor aqui, ó, de p acrescido de 1. Traduzindo, então bora lá. Eu tenho binomial de 12 sobre 7 mais binomial de 12 sobre 8 igual a binomial de 13 sobre 8. Olha para cá. Eu tinha binomial de 12 sobre 7, certo? Que representa n, binomial de n sobre p. Então, binomial de n sobre p, representado aqui por binomial de 12 sobre 7. Observe aqui que eu vou ter o valor somado a quem? Ao mesmo valor de n. N, ele é igual aqui, os valores eles são iguais. Então, eu vou repetir aqui, ó, na soma ele repete 12, né, que é esse valor aqui, porém, o denominador, ele é acrescido de uma unidade. Se eu tinha 7 aqui, eu vou ter aqui quanto? 8. Observe que no resultado, o que vai acontecer quando eu vou somar? Isso aqui vai aparecer para vocês dessa forma aqui. O que vocês vão me responder é isso aqui. Como é que fica? Observe que eu vou ter o numerador, ele é igual, 12. Mas ele diz que na resposta eu vou ter o valor do numerador acrescido de unidade. Então, eu vou pegar 12 mais 1 vai ser igual a 13. E vou repetir o denominador da soma aqui, ó, desse segundo valor aqui da parcela aqui, ó. P mais 1. Então, se eu tinha 7 e P mais 1 é igual a 8, então eu vou repetir esse 8 aqui. A mesma coisa. Eu tenho binomial de 9 sobre 4 mais binomial de 9 sobre 5. Observe que os numeradores, eles são iguais. Nessa soma aqui, como é que eu vou resolver? Observe que eu tenho o valor do denominador igual a 4, porém, o valor do denominador aqui foi quanto? 4 mais 1, que é 5. Então, como é que eu resolvo essa soma? Eu vou pegar o numerador e vou acrescentar a unidade, 10, e vou conservar esse segundo denominador, que é 5. De novo aqui, ó. Binomial de 6 sobre 2 mais binomial de 6 sobre 3. Observe que eu tenho os numeradores iguais. E o segundo denominador corresponde ao primeiro acrescido de uma unidade. Não é isso? Então, como é que eu resolvo? Então, os numeradores eu vou acrescentar uma unidade. Então, se os numeradores são 6, acrescentando uma unidade vai ficar 7. E vou repetir o segundo denominador, que é 3. Pela relação de Stiefel, a soma de dois elementos em sequência de uma mesma linha é igual ao elemento que está na linha abaixo e na mesma coluna do segundo elemento. Então, identificando a relação de Stiefel no triângulo de Pascal, eu vou ter a seguinte forma aqui, ó. Eu vou ter que 1 mais 2 vai ser exatamente igual a quanto? A 3, que é o valor que está aqui embaixo.
6 mais 4 vai ser exatamente igual a quanto? A 10, que é o valor que está imediatamente abaixo do 4 aqui, certo? Então, somos os valores que estão próximos na linha e o resultado vai ser o valor que está logo abaixo, imediatamente abaixo de cada um, tá certo? Desenvolvimento do binômio de Newton. Bem, nós já vimos no início, né, os binômios, como eles são desenvolvidos, a gente tem o quadrado da soma, trinômio da soma, então a gente já aprendeu a desenvolver isso aqui nos polinômios. E a gente lembrando que o valor de n pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, né? Então, facilmente percebemos que os coeficientes das expressões anteriores formam exatamente o triângulo. Então, ao destrincharmos isso aqui, a gente vai observar que isso aqui, ó, vai formando um triângulo. E observem o seguinte, que o primeiro elemento de cada linha é igual, corresponde a 1. Então, aqui, ó, é a mesma que a gente viu anteriormente aqui, observe que eu tenho 1, que corresponde, esse 1 corresponde aqui, ó, binômio de 0 sobre 0, binômio de 1 sobre 0 corresponde a 1, binômio de 2 sobre 0 corresponde a 1, binômio de 3 sobre 0 corresponde a 1, binômio de 4 sobre 0 corresponde a 1. Então, essa primeira coluna aqui, então todos os valores são iguais a 1. Por quê? Porque o denominador de cada binomial aqui corresponde a 0, certo? Aí aqui eu tenho binomial de 1 sobre 1. Lembre-se que o binomial de 1 sobre 1 também vai ser igual a 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 aqui de novo. Calculando o binomial de 2 sobre 1, eu vou obter quanto? 2. Por quê? Porque toda vez que o denominador for igual a 1, o resultado é igual ao numerador. Né? Então, a gente acha isso com aquela formulazinha que a gente trabalhou em combinação, é a mesma fórmula de combinação. Então, é assim sucessivamente, ó. E aqui eu tenho, ó, binomial de 3 sobre 3, que vai ser igual a 1. Então, ao encontrarmos os resultados, a gente vai obter um triângulo. Fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral, ela é um somatório, certo? Então, observe que o primeiro termo será obtido fazendo o valor de P igual a 0, tá? Então, toda vez que a gente for calcular o primeiro termo, a gente vai pegar o P aqui, o valor de P, e vai igualar a 0. Quando a gente for obter o segundo termo, a gente vai igualar o valor de P igual a 1, e assim sucessivamente. Exemplo. Qual o coeficiente de b elevado a 4 no desenvolvimento de a mais b elevado a 5? Então, nesse caso aqui, eu tenho o valor de p igual a quanto? Igual a 4. Quando eu pego esse valor e acrescento unidade, ele vai ficar igual a quanto? A 5, não é isso? Então, eu vou ter aqui, ó, 4 mais 1 igual a 5. Então, eu vou ter binomial de 5 sobre 4, né? E aí, eu vou substituir na fórmula. Então, eu vou ter 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Que multiplica quem? A elevado a 5 menos 4, que são os valores aqui, né? Que vai dar A elevado a 1 vezes B elevado a 4, que eu vou conservar aqui. Então, nesse caso, eu vou ter 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Então, eu vou ter 1 fatorial vezes 4 fatorial, que multiplica A elevado a 1 vezes B elevado à quarta potência. Resolvendo esse fatorial aqui, eu vou obter 5. Multiplicado por quem? Por A, porque A elevado a 1 é A, vezes B elevado à quarta. Então, assim a gente já sabe que o coeficiente, nesse caso, ele é igual a quanto? Igual a 5, certo? O coeficiente é igual a 5. Essa é a fórmula do somatório, né, do binômio de Newton, tem no livro de vocês. Então, a fórmula do binômio de Newton, repetindo o que a gente acabou de fazer, né? Então, o binômio de Newton é uma potência
que a gente tem x mais y elevado a n, sendo que n pertence ao conjunto dos números reais e possui essa fórmula que a gente acabou de trabalhar aí, tá certo? Então, só para repetir aqui, eu vou ter binomial de 5 sobre 4, por quê? Porque o valor que eu tenho aqui, ó, é t igual t de 5, né? Vezes x elevado ao cubo, elevado a quanto? A 5 menos 4, porque são os valores que eu tenho aqui. Isso aqui é só substituição de fórmula. E através da fórmula de combinação, nós vamos substituir aqui e encontrar o valor do fatorial e multiplicar por isso aqui. Então, encontrando o fatorial, multiplicando por x ao cubo vezes 16, encontramos 80x ao cubo. Então, onde os números binomiais são combinações simples. Então, o tempo todo eu tenho batido na tecla. O binomial a gente vai trabalhar com fórmula de combinação simples, tá? Então, dessa forma, quanto maior for o valor de n, mais vai ser complexo, né, a questão do binomial. Desenvolva o binômio de x mais 9 elevado ao cubo. Então, desenvolvendo o binômio, nós vamos ter o seguinte. Então, x mais 9 elevado ao cubo. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter um somatório, não é isso? Então, eu vou ter o somatório de binomial de 3 sobre 0, que multiplica x ao cubo vezes 9 elevado a 0, mais binomial de 3 sobre 1. Então, se aqui eu tinha x ao cubo, agora eu vou ter o quê? X ao quadrado, não é isso? X ao quadrado elevado a 9, vezes 9 elevado a 1. Se eu tinha 0, aqui eu vou ter 9 elevado a 1. Mais binomial de 3 sobre 2. Então, x elevado a 1, que multiplica 9 elevado ao quadrado. Mais binomial de 3 sobre 3. Então, a gente para o somatório quando a gente iguala o numerador com o denominador, certo? Que multiplica x elevado a 0, 9 elevado a 3. Observe que no caso do x eu tinha x ao cubo, que chega a x ao quadrado, x elevado a 1 até x elevado a 0. E a constante já vai ser diferente. Eu vou ter elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. Então, a constante ela vai crescer o valor e da variável ele vai decrescer o valor. Então, resolvendo aqui eu já vejo aqui, ó, que vou repetir binomial de 3 sobre 0. Então, resolvendo x ao cubo, 9 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu vou ter x ao cubo vezes 1 vai dar x ao cubo. Então, repetindo, aí eu vou ter aqui x ao quadrado, 9 elevado a 1 vai dar quanto? 9. Então, eu vou ter 9x ao quadrado. Então, aqui, ó. 9 que multiplica x ao quadrado. Então, só para a organização, eu vou colocar o 9 aqui na frente e o x ao quadrado vai ficar aqui. X elevado a 1 vai ser igual a x. 9 elevado ao quadrado vai ser igual a quanto? 81. Então, coloco o 81 aqui na frente, só para nível de organização. E x elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, porque qualquer base elevada a 0 vai ser igual a 1. Então, 9 elevado ao cubo vai dar quanto? 729. De 3, né? Binomial de 3 na base 3. Então, resolvendo isso aqui, eu vou ter o seguinte. X ao cubo mais 27x ao quadrado mais 243x mais 729. Professora, como é que você resolveu isso aqui? Eu vou resolver cada binomial separadamente e vou multiplicar pelos valores encontrados, tá certo? Por exemplo, aqui, 729. Binomial de 3 sobre 3, a gente já sabe que é 1, tá? Não preciso nem aplicar a fórmula. Então, eu vou fazer 1 vezes 729, 729. Aqui eu também já sei, ó. Binomial de 3 sobre 0 vai dar quanto? 1 também. 1 vezes x ao cubo vai manter x ao cubo. Binomial de 3 sobre 1 vai dar quanto? Vai dar o numerador, que é 3. Então, 3 vezes 9, 27. 27 o quê? X ao quadrado. Certo? E assim sucessivamente. Então, a gente resolve cada um e multiplica pelos valores. Dado o binômio x menos 6 elevado à quinta, realize a soma de seus coeficientes após o desenvolvimento.
Então, a fórmula do somatório tá aí, né? Aí eu tenho, observe que eu tenho x menos 6 elevado à quinta potência, né? Então, eu vou ter aqui o valor negativo. Então, eu vou fazer o quê? Uma alternância. Eu vou ter valor negativo